Oiês. Tudo bom por aí? Tudo em paz, meus queridos? Deixa eu beber um golinho de água aqui para começar, que hoje o assunto é forte. Hoje o assunto é impactante. Eu não tinha decidido o assunto que eu ia falar hoje aqui no Noite de Quinta, até eu começar a dar uma fuçada nas redes sociais e encontrar umas coisinhas meio esquisitas. A hora que eu encontrei umas coisas estranhas, falei, acho que eu já tenho o tema. Tema de hoje, liberdade de expressão. Eita, né, que liberdade de expressão é uma desculpa para as pessoas dizerem o que querem, ofender os outros, levantar falsas histórias, espalhar falsas histórias por aí, porque tudo está escondido, está justificado na tal da liberdade de expressão. Mas será que é isso mesmo? Eu acho que não. E aí eu fiquei na dúvida, fui pesquisar, fui dar uma olhadinha. Existem limites, muitos limites para a liberdade de expressão, né? E aí, vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre isso. Para começar, dei uma chegadinha na internet para pesquisar, entrei no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e encontrei a seguinte definição. A liberdade de expressão está ligada ao direito de manifestação do pensamento, possibilidade do indivíduo emitir suas opiniões e ideias, ou expressar atividades intelectuais, artísticas, científicas e de comunicação, sem interferência ou eventual retaliação do governo. Então, beleza. Quando a gente quer fazer uma manifestação artística, uma dança, uma poesia, uma música, não há limites para como é que eu vou dizer? Uma interferência do governo sobre isso, sobre o que está sendo explicitado ali naquela arte, naquele discurso. Será que é isso? Olha aí. Mamis! Hey! Será que é isso mesmo? Bom, para começar, gente, quando a gente começa a discutir liberdade de expressão e quando as pessoas começam a dizer que tudo é liberdade de expressão, é preciso perceber que se a lei está falando em interferência ou retaliação do governo, então a gente tem que pensar que a liberdade de expressão é um direito universal, é um direito de todos. Não se trata apenas da Constituição brasileira, não se trata só do Brasil, do governo, do nosso governo, não. Para vocês terem uma ideia, a liberdade de expressão ela faz parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Então não é uma coisa nova, não é uma coisa que veio daqui do Brasil, não é uma coisa inventada por este governo ou aquele, tá? Mas está prevista na nossa Constituição de 1988. Claro que nós sabemos que ao longo da história tivemos passagens e governos que retaliavam qualquer tipo de manifestação que dissesse alguma coisa que não era favorável a este ou aquele governo. Isso existiu sim. Mas eu não quero falar sobre governos, porque este não é o meu assunto. Nem quero que essa conversa chegue em eleição, porque eu já estou por aqui dessa eleição de 2022, eu não aguento mais. Por que eu estou falando de liberdade de expressão? Por causa do meu trabalho especial com imagem de pessoas negras, com especificamente mulheres negras. Esse assunto se cruza e eu vou mostrar para vocês onde que existe esse cruzamento. Mas antes de mais nada, queria mostrar, para chegar, para chegar nas mulheres negras, queria mostrar para vocês o artigo 5º, parágrafo, o inciso 10 da Constituição diz o seguinte: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Isso significa que não é festa do caqui.
que não é porque a gente tem o direito de falar, expressar e cantar e fazer qualquer tipo de discurso, não é bem assim. É qualquer tipo de discurso, falar qualquer coisa, cantar, expressar e fazer poemas, vírgula, mas não podemos infringir a liberdade do outro, a intimidade, a privacidade e a imagem de outras pessoas. Então, a liberdade de expressão, ela não é uma liberdade, festa do caqui, podemos fazer tudo, podemos falar tudo, podemos expressar qualquer coisa, podemos publicar qualquer coisa? Não. Dentro de qualquer liberdade, minha mãe que está aqui já dizia, a minha liberdade começa onde termina a sua. Ou a minha liberdade vai até onde a sua começa. Então, eu não sou livre para fazer qualquer coisa. Eu não sou livre para sair na rua xingando as pessoas. Eu não sou livre para fazer uma camiseta ofendendo outras pessoas. Isso não é liberdade de expressão. E o que mais que a gente pode falar de liberdade de expressão antes de chegar nas mulheres negras, que é o que me interessa? Quando a ONU diz que existe uma liberdade de expressar ideias, essa liberdade de expressar ideias, ela nasceu da necessidade de dar voz a todas as pessoas, independente de classe social, de regime de governo, de sexo, de etnia, de origem. Então, durante muitos anos, a gente sabe muito bem, a gente já viu história, já leu livro, já viu filme, a gente sabe muito bem que muitas pessoas tiveram sua liberdade de expressão tolhida, não tiveram voz, foram caladas ao longo da história. E o povo negro foi um dos que mais sofreu com isso. Falta de voz, falta de possibilidade de se posicionar. Opa, quase derrubei tudo aqui. Então, quando a ONU diz que é preciso defender a ideia da livre manifestação por todos, é uma lei universal, é isso que a gente quer dizer. Qualquer um de nós tem o direito de se expressar, desde que não ofenda ninguém, não entre na liberdade de ninguém, não macule a imagem de ninguém. E o que mais? A liberdade de expressão também é muito importante, e aí a gente façam uma conexão mental só com o que a gente tem visto por aí, tá? Mas pensamentos plurais. A liberdade de expressão permite isso. O que é pensamentos plurais? Eu tenho uma opinião formada e eu posso estar numa live aqui como agora, por exemplo, falando a minha opinião e não permitindo que outras pessoas deem a sua opinião que seja contrária à minha. Isso seria tolher a liberdade de expressão. Liberdade de expressão traz isso, essa possibilidade plural. Então, enquanto eu estou falando tenho uma opinião, a Esmeralda, minha mãe, está aqui, pode dar a opinião dela, a Cláudia pode dar a dela, a Nara a dela, a Senira a dela, e assim sucessivamente, a Sirena a dela. Então, conforme a gente trabalha com esse raciocínio, oi Patrícia, quando a gente começa a pensar que a liberdade de expressão nasceu para termos pluralidade de opiniões, aí a gente precisa começar a lembrar que, a partir do momento que a gente está discutindo uma coisa, um assunto, e outra pessoa tem outra opinião sobre isso, não está declarada a Terceira Guerra Mundial. Você precisa ouvir, coloca a sua opinião, a outra pessoa coloca a dela, e assim sucessivamente as pessoas conversam e aprende-se muito com isso. É uma coisa que a gente precisa reaprender e precisa colocar de novo aqui nas redes, né? Porque é um absurdo. Hoje em dia a gente não... Ao mesmo tempo que todo mundo tem opinião, todo mundo quer falar, todo mundo tem alguma coisa importante para dizer, ninguém quer ouvir a opinião do outro quando essa opinião é diferente. Isso é muito complicado. Outra coisa,
Quando a gente pensa em opiniões diferentes, não quer dizer necessariamente que a outra pessoa te odeia, ou quer acabar com você, ou quer te ofender. Não. Ter opinião diferente não é pessoal. Ter opinião diferente não quer dizer que essa pessoa seja sua inimiga. Ela só pensa diferente. Você sabe que às vezes a gente aprende muito, acontece muito comigo. Às vezes eu tenho uma opinião formada sobre um determinado assunto. Saio de casa assim com a cabeça fechada numa determinada opinião, encontro alguém por aí na rua, começamos a conversar sobre esse assunto e de repente a minha opinião muda. Por quê? Os argumentos da pessoa às vezes são tão bons e ela trouxe um ponto de vista tão interessante que eu começo a pensar, poxa, realmente, eu não tinha parado para pensar desse modo. Ou você não precisa nem mudar de opinião, mas você começa a juntar a sua opinião com a opinião do outro, de repente vocês saem com uma terceira ideia dali, que não é nem para um lado nem para o outro. De repente a gente descobre que os dois têm razão e que existem infinitas possibilidades, mas é preciso ouvir e respeitar que as opiniões são diferentes. Isso a gente está falando do direito. O direito de falar. Exatamente, Paty, isso é inteligência. Inteligência que as pessoas às vezes estão deixando guardadinha na gaveta, né? Liberdade de opinião é sinônimo de respeito, com certeza. E aí você já entrou, né, mames? Você já entrou onde eu queria. Liberdade de opinião é sinônimo de respeito. Liberdade de opinião, olha como as coisas se encaixam onde eu queria chegar, nas mulheres. Uma coisa é opinião, outra coisa é fato. Uma coisa é... Qual que é a diferença, né? Existem muitas diferenças, mas vamos ficar só numa situação aqui. Opinião é o que eu tenho quando eu encontro fatos, ideias, relatos. Eu vejo o que aconteceu, eu leio o que está escrito, eu entendo a notícia, eu assisto o filme, eu vejo a briga acontecendo, eu vejo um quadro na parede, eu emito a minha opinião sobre isso. Então eu vejo, percebo, processo e falo sobre isso. Isso é opinião. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de respeito e liberdade, aí as coisas mudam um pouquinho de figura, porque eu não posso expressar uma opinião que fira a liberdade de outra pessoa e que desrespeite alguém. Quando eu desrespeito alguém, acabou a minha liberdade de expressão. E isso está previsto na nossa Constituição. Fake news. Fake news está liberado? Fake news, espalhar fake news, está defendido pela liberdade de expressão? Não. Espalhar fake news não é liberdade de expressão. Porque a ideia de quem produz uma informação falsa, uma notícia falsa, é confundir. Quem cria uma notícia falsa não tem uma boa intenção, não está a fim de facilitar nada, nem o entendimento, pelo contrário, quer confundir as ideias ou quer manipular as opiniões contra ou a favor de alguém ou de algum grupo ou de alguma coisa. Então, quando eu espalho uma notícia falsa, eu tenho uma intenção por trás de manipular a verdade, né, em prol de alguém. Então, espalhar fake news, criar notícias falsas nunca será defendido pela liberdade de expressão. A Claudinha diz aqui, ó, a liberdade não pressupõe a falta de qualquer limite, mas de jeito nenhum. E as pessoas confundem isso, né, Claudinha? As pessoas acham que a liberdade de expressão você pode, em nome dela, falar, espalhar e divulgar qualquer coisa. E não é bem assim. O artigo 5º ainda da Constituição, ele diz, tem um dos itens, veda o anonimato quando está falando da liberdade de expressão. Por que é vedado o anonimato? É justamente
por causa disso. E olha que a Constituição foi criada em 88, ainda nem existiam as redes sociais, ainda nem existia essa chuva de fake news. Imagina se já existisse, meu Deus, não quero nem pensar, naquela época ainda, esquece. Então, é vedado o anonimato. Por quê? Porque se alguém espalha uma notícia falsa, sem que seja possível identificar o autor, também não será possível responsabilizar essa pessoa. Vamos trazer para o nosso mundinho? Imagina que eu invento, faço uma fake news aqui, vou pegar alguém para pato aqui, ó, Claudinha, ó. Invento que a Claudinha veio aqui na minha casa e roubou minha bolsa. Espalho nas redes sociais. É uma fake news, tá? Porque é uma mentira. Se eu fizer isso através de um perfil falso, eu estou protegida pelo anonimato, não dá para me encontrar. E eu ainda arrasei com a imagem da Claudinha. Então, olha como é complicada a situação. Você cria uma notícia falsa, acaba com a imagem de alguém, com uma assinatura que não é possível rastrear, tá feito o crime, acabei com a imagem dela e não é possível punir ninguém. Claro que existem as formas de ir atrás do IP, só que fake news, gente, vocês sabem como é que é, né? Ela circula tanto, ela pipoca tanto nas redes e no WhatsApp e tal, que fica às vezes muito difícil saber quem foi o autor. Enfim. Então, essa necessidade de ter uma autoria não é para punição, é para garantir o direito de todos que vão entrar em contato com essa notícia, com essa informação. Não é uma censura, é uma responsabilização. Nós somos responsáveis por tudo que a gente faz, nós somos responsáveis por todos os nossos atos. Então, quando alguém inventa alguma coisa ou ofende alguém na internet e aparece um órgão dizendo que você não pode falar assim, não pode falar isso, e a pessoa vem e diz, meu Deus, estou sendo censurada? Não, você não está sendo censurado. Você está sendo responsabilizado sobre uma informação que você postou, que talvez não seja verdadeira ou talvez você esteja ofendendo alguém. Então é preciso tomar muito cuidado com tudo que a gente posta. E aí chegamos ao assunto que eu queria. Exemplos. Adoro exemplos. E quem quiser contribuir com exemplos, manda aqui escritinho. Um dos exemplos que foi o que me fez escolher esse tema para hoje foi um vídeo que eu assisti aqui no Instagram, no perfil @afropcd. Eu adoro esse perfil. Anotem aí, afropcd, tudo junto. Sem ponto, sem nada. Gente, é um absurdo completo o vídeo que foi compartilhado. Não, lógico, eu não tô falando do perfil, tá? O perfil é maravilhoso. Mas é a notícia em si. O vídeo era uma entrevista com uma funcionária de um hospital, uma funcionária negra, que estava denunciando uma colega branca, uma colega que usa no hospital uma caneca alusiva a Ku Klux Klan. Então, por que a gente está falando de liberdade de expressão e dessa caneca? A pessoa que cria uma caneca dessa, que cria uma... Todo mundo sabe o que foi a Ku Klux Klan, né? Foi um grupo terrorista que não por acaso usava fantasias, né? Se escondia embaixo de uma veste horrorosa e agredia, matava, espancava negros, ciganos, judeus, enfim, nos Estados Unidos. Por incrível que pareça, esse tipo de gente tem seguidores. Por incrível que pareça, o que a internet está fazendo?
Ainda que esse grupo não exista mais, existem pessoas que vão atrás disso, e isso é um absurdo completo. Pior ainda é você fazer camisetas, canecas, bandeiras, posts, qualquer coisa alusivo a um grupo deles. Quando você faz alguma coisa assim e usa em público, você está se expressando. E quando você expressa um ideal como esse, automaticamente, óbvio, se você põe uma camiseta da Ku Klux Klan e sai na rua, automaticamente você está assinando embaixo. Você está dizendo que você concorda com aquele grupo. Não digo que faça parte porque ele é proibido e não existe, mas você concorda com o que eles fazem ou o que eles fizeram. Você concorda com o que eles propagaram. E lembrando também, um dizer numa camiseta, um dizer numa caneca, num lugar público, é uma comunicação. E se é uma comunicação, é expressão. E a liberdade de expressão não libera esse tipo de coisa. Aí você vai falar assim pra mim, poxa, mas essa caneca não tá ofendendo ninguém, não tá xingando ninguém. Não, de fato. Mas, vamos ler nas entrelinhas. Quando você usa um símbolo de um grupo opressor diante de um grupo oprimido, automaticamente você intimida esse outro grupo. Se a ideia for intimidar, se a ideia for agredir de alguma forma, mesmo que não física, a lei da liberdade de expressão não defende. Você está indo contra a liberdade de expressão. Então, além de tomar cuidado com os seus posts, com o que você põe na rede social, presta atenção nas suas camisetas, nas suas canecas. Você pode ser processado. Mas corre lá no perfil AfroPCD que vocês vão ver esse vídeo que eu tô falando, que é um completo absurdo. Discursos de ódio. O que é um discurso de ódio? Discurso de ódio, ele acontece com o objetivo de incitar a violência ou a discriminação contra uma pessoa ou contra um grupo. Se você está ofendendo, intimidando, chamando para brigar, chamando para ofender, para discriminar, para afastar, para separar qualquer grupo, a liberdade de expressão também sumiu, desapareceu, foi pisoteada por você. Qualquer coisa que você faça nesse sentido, a Esmeralda viu, mames, esse vídeo é simplesmente ultrajante, entre outros aí pela internet. Mas se você faz qualquer tipo de comunicação, qualquer um, intimidando qualquer grupo, esqueça a liberdade de expressão. Ninguém é livre para intimidar, para ofender ou para movimentar violentamente um grupo contra o outro. Isso não é liberdade de expressão. Propagandas a favor de guerras também não é liberdade de expressão. E por guerra, gente, eu não estou falando aqui da Síria, na guerra na Síria, não estou falando da Ucrânia com a Rússia. Eu não estou falando dessa guerra. Eu estou falando de pequenas guerras. Pequenas guerras do dia a dia. Por exemplo, uma torcida de futebol de um time usar as redes sociais para juntar um grupo e pegar torcedores na rua de outro time. Ao fazer essa movimentação, mandar essas mensagens, juntar esse grupo, ou simplesmente mandar mensagens incitando ódio contra a outra torcida, acabou a liberdade de expressão. Isso não é um bom uso de liberdade de expressão. Assim como discursos agressivos contra qualquer grupo, grupos de gays, grupos de pessoas negras. Não existe liberdade de expressão quando você faz uma manifestação contra qualquer grupo. Mas aí eu não estou falando de opinião. Vamos ver de novo onde que está a linha tênue que separa a opinião
da agressão. Opinião é quando eu digo assim, eu não gosto de vestir blusa verde. Não gosto. Não tenho muita roupa verde. Não cai bem em mim, verde. Não gosto. Matem todas as pessoas com blusa verde na rua. Perceberam a diferença? Quando eu digo que eu não gosto de vestir blusa verde, é minha opinião, eu não gosto. E eu posso não gostar de blusas verdes. A sociedade protetora das pessoas que usam blusas verdes não vai me pegar na rua, só porque eu não gosto de usar. Até porque eu não tô falando, não usem blusas verdes. Não, estou falando, eu não gosto. Isso é opinião. Quando eu digo, matem as pessoas de blusa verde que andarem na rua, isso não é opinião. É um discurso de ódio. Por quê? Porque as pessoas de blusa verde, elas furaram os olhos das crianças 10 anos atrás. Fake news. Não existe provas, não existe nada, eu só inventei, joguei e sempre tem um maluco por aí na vida, vai atrás das pessoas de blusa verde, vai dizer que são assassinas de crianças e vão sair matando gente por aí. Isso já aconteceu muito. E eu já chego lá. Tudo isso não está defendido nas leis de liberdade de expressão, assim como divulgar conteúdos que discriminem qualquer grupo. Então, se por acaso eu crio um conteúdo, vocês já devem ter visto muito por aí. Vamos de mais exemplos. Vamos fazer uma conexão aqui com o meu trabalho com as mulheres negras, né? Com as pessoas pretas, mas principalmente as mulheres. Conteúdo sexista. A internet está cheia de conteúdo sexista. E as pessoas dizem, eu posso compartilhar isso porque é liberdade de expressão. Não, não é. Liberdade de expressão é quando você diz, eu acho, eu penso. Você está deixando claro que é um pensamento seu. Conteúdo sexista é o pior tipo de conteúdo que tem na internet. Eu já falei isso numa outra live atrás, onde a internet está pausando aqui. Se der qualquer coisa aqui, se travar, vocês me avisam. Olha, a luz está realmente complicada, mas vamos lá. Qualquer coisa vocês me falam se travar, tá? Mas, gente, olha só. Conteúdos sexistas são muito complicados, porque quando um grupo de homens coloca que as mulheres têm que ser assim, têm que ser assado, não, é inaceitável que uma mulher corte o cabelo, é inaceitável que uma mulher use saia curta, existem grupos de pessoas que vão aceitar isso como uma verdade, como um padrão a ser seguido. E vão começar a tratar suas mulheres dentro de casa dentro disso, que é inaceitável. Essa saia curta é inaceitável, que corte o cabelo é inaceitável, isso é inaceitável aquilo. Então, conteúdos sexistas não atendem à liberdade de expressão. Posts acusando umbandistas de fazer magia negra com criança. Gente, há muito tempo, desde antes de eu nascer, mas desde criança eu leio isso, mas desde muito antes de eu nascer, eu vejo que as religiões de matriz africana são muito discriminadas e ainda são muito discriminadas na internet, porque são acusadas de usar crianças, cachorros, gatos para fazer magia negra. São acusadas de maldade, são acusadas de sumir com pessoas, assim como algumas mulheres ainda são acusadas de bruxaria. Também tem o ranço desse tipo de conteúdo, todos esses. Quando eu falo das religiões de matriz africana, gente, tem de tudo na internet. Tem tudo quanto é tipo de agressão, de conteúdo falso, de acusação infundada contra pessoas que são de religiões, que praticam religiões de matriz africana, Umbanda, Candomblé, entre outras.
Então, quando esse tipo de conteúdo é difundido, existem muitas pessoas que acreditam na mentira e incendeiam centros, e picham o muro, chamando as pessoas de tudo quanto é coisa. Lembrando só que existem religiões que fazem sacrifício de sangue? Existem. Existe desde que o mundo é mundo. Isso não é exclusividade desta ou daquela religião e não está associado a esta ou aquela etnia. Quando a gente associa um tipo de ação a um determinado grupo e não observa se isso é verdade, acaba espalhando uma inverdade, e isso não é liberdade de expressão. Então, por exemplo, quando acusaram uma mulher no Guarujá, ficou famoso esse caso, acusaram uma mulher no Guarujá de praticar magia negra com crianças. Ela foi espancada até a morte. Depois descobriram que não era ela. Até aí, gente, a tal da liberdade de expressão de quem saiu espalhando a bobagem ficou por isso mesmo. E ela morreu. Então, se aconteceu com essa, aconteceu com várias outras. Acontece todo dia com várias pessoas. Tem muita gente que é xingada na rua. Por quê? Ideias erradas que são difundidas nas redes sociais, principalmente relacionadas a grupos étnicos. Vocês lembram o que aconteceu com os chineses quando apareceu o Covid? O povo não podia ver um chinês, uma pastelaria de um chinês jogava ovo. O que raios aquele pasteleiro chinês tem a ver com Covid? Não tem nada. Mas as pessoas, na rede social eu vi diversos grupos dizendo que era para expulsar os chineses do Brasil, que era para eles voltarem lá para onde eles vieram. E não é por aí. Esse chamamento não está protegido pela liberdade de expressão, de forma alguma. Acusações falsas contra pessoas pretas, mulheres pretas, homens pretos, acontece o tempo inteiro, em todo lugar, principalmente nas redes sociais. Eu tenho salvos muitos vídeos aqui no Instagram que são difundidos com discriminação contra pessoas pretas. E essa discriminação é feita abertamente, amparada pela tal da liberdade de expressão. Então, o que a gente leva disso? Duas coisas. O desconhecimento de quem faz esse tipo de acusação, de quem usa as redes, de quem usa os meios de comunicação para espalhar notícias ruins, para espalhar mentiras e para espalhar falsidades, para espalhar ofensas e para intimidar pessoas. O desconhecimento sobre a possibilidade de punição faz com que elas achem que está tudo certo. A liberdade de expressão me defende. Por outro lado, as pessoas ofendidas com isso, as pessoas que sofrem as consequências desses atos, não sabem, muitas das vezes, que não é liberdade de expressão e que elas têm o direito de brigar por isso. Elas têm o direito de ir atrás e acabam deixando para lá. E aí a coisa vira essa bola de neve que a gente tem hoje. Então hoje a gente tem grupos que defendem o nazismo, pessoas que abrem podcasts só para espalhar notícias e mensagens de ódio, pessoas que abrem grupos no Facebook e em outras redes sociais para espalhar mensagens de ódio, porque acham que é liberdade de expressão. Então, o meu recado para vocês hoje, a minha conversa de noite de quinta de hoje, era essa. Era sobre o limite da expressão, o limite da nossa liberdade de expressão. Liberdade de expressão não pode ser usada de jeito nenhum para ofensas, intimidações, agressão, violência de nenhuma natureza. Então, se vocês virem alguma coisa, se vocês passarem por alguma situação,
onde a pessoa, pensando que está tendo alguma proteção pela liberdade de expressão, acabou com a moral de alguém, vocês podem ir atrás. Sim, que isso não é liberdade, vocês podem denunciar, vocês podem correr atrás disso. Precisa ser lembrado sempre sim, Paty, porque principalmente nos tempos que a gente vive hoje, as pessoas inventam qualquer coisa sobre qualquer pessoa. E a internet e o papel aceitam tudo. Se você entra no seu perfil e faz um post, a internet aceita, o post aparece. E lógico que as redes sociais têm os mediadores, têm os filtros, mas eles não são 100% garantidos. Eles não conseguem filtrar tudo. Fora o óbvio, né? É uma inteligência artificial que roda. Se você disfarçar bem o discurso de uma maneira que não pareça, que não use palavras que chamem a atenção dos algoritmos, o discurso passa, e passa batido, passa muito fácil. Então, tem muita gente espalhando, por exemplo, que eu vi um post outro dia de uma pessoa dizendo que a partir do ano que vem nós vamos passar a comer cachorros aqui no Brasil, e aí que vai ser liberado. Como assim, gente? Isso não existe, isso é fake news. Quem é culpado desse post que eu vi? Quem criou ou quem compartilhou? Os dois. Os dois. Porque quem criou teve uma má intenção de gerar um pânico. E quem compartilhou não foi atrás para saber se essa fonte é fidedigna. Só espalhou. Quem espalha está se comunicando. Não é só quem fez a comunicação ali, quem escreveu, quem produziu o post. Quem espalhou, comunicou. Usou a rede para comunicar. Então, sabe aquelas mensagens? Eu recebi uma mensagem uma vez que foi ótima. Tinha 75 motivos para você fazer não sei o que lá. Falei, nossa, quanto motivo, né? Deixa eu ler. Recebi no WhatsApp. Fui lendo os motivos, era um absurdo maior que o outro. Eu não me lembro o que era para fazer, o que acontecia depois desses motivos. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu mandei uma mensagem para quem me encaminhou. Eu falei, escuta, isso aqui é mentira. O que você tá me mandando isso? E da onde você tirou isso? Que é um absurdo. E a menina me respondeu, não sei, eu recebi, nem li e repassei. Tá escrito para repassar, eu repassei. Nessa brincadeira de estar escrito para repassar, eu repassei, tá sim de mensagem de ódio. Tá cheio de gente compartilhando mensagens absurdas sobre outras pessoas, sobre grupos, até sobre artistas, né? Sobre qualquer pessoa. É fácil você acabar com a imagem de alguém, é fácil você provocar doenças em alguém. Você pode provocar síndrome do pânico numa pessoa, deixar ela travada dentro de casa com fake news. Mandando mensagens para ela dizendo que o mundo está perdido, que não é para ela sair de casa. Se a pessoa já está propensa a isso, você acaba com ela. E dentro dessa liberdade de expressão, para finalizar o raciocínio, dentro dessa liberdade de expressão que mata e que prejudica, está o racismo. Por quê? Ao longo dos anos, as mulheres negras sempre foram vítimas de tudo quanto foi tipo de comunicação, de agressão verbal, principalmente, a respeito da sua imagem, a respeito do sexo, a respeito dos seus traços. E quantas mulheres não se suicidaram por causa disso? Hoje não estão tratando depressão, não aguentam nem sair na rua por causa de anos ouvindo esse tipo de coisa que não é liberdade de expressão.
Não é liberdade de expressão chegar para uma pessoa e acabar com ela. E dizer para ela que ela não serve para nada, que ela é inferior, que ela é pequena, que ela é inútil. Isso não é liberdade de expressão. Não é liberdade de expressão chegar para uma pessoa e dizer: você nunca vai ser nada, você nunca vai conseguir nada, ninguém vai te amar, ninguém vai te querer, ninguém vai te contratar. Com esse cabelo, ninguém vai te aceitar. Com esse bocão, com essa bunda gigantesca, ninguém vai te querer. Isso não é liberdade de expressão, porque isso intimida, isso agride, isso ofende, isso mexe com o comportamento, com o que a pessoa entende de si mesma. Isso prejudica. Então, a linha que separa o que é liberdade de expressão e o que é crime também passa por você pensar se a consequência do que você está falando vai ser uma coisa boa ou vai ser uma coisa ruim. Se o que você está falando não vai gerar nada de bom, ou se vai gerar alguma coisa ruim para alguém, então ela não vai ser boa. E quando eu falo ruim, eu não falo de prejudicar financeiramente só. Eu não falo, por exemplo, uma pessoa racista, ela acha que diminuindo uma pessoa de outra etnia, ela vai levantar a etnia dela. Então é bom o que ela está fazendo? Não. Não, porque você, para melhorar uma, você precisa avacalhar com a outra. Então não vai ser bom. Nada que você melhora piorando outra coisa vai ser bom. Não tem como. A Vanessa aí. Vanessa, beijo, boa noite. Vanessa, liberdade de expressão, Vanessa. O que você tem para mim? Paty, Esmeralda, Claudinha, Camila, quem mais tá por aí? Quem mais tá por aí para compartilhar comigo alguma situação de liberdade de expressão que não é liberdade de expressão? Não é liberdade de expressão o que acontece nas escolas com as meninas negras, por exemplo. Muitas, não todas, né? Tem muitas que conseguem estar em grupos que não fazem esse tipo de coisa, mas quantas e quantas e quantas meninas não têm a sua autoestima acabada, arrasada, porque em nome da liberdade de expressão os coleguinhas falam o que bem entendem, né? Soltar a voz, é isso, Van. Quando a gente fala de liberdade de expressão e associa com mulheres negras, por exemplo, é dar voz para quem não tinha, né? Outro dia, minha mãe compartilhou comigo um vídeo muito interessante sobre a criação do rock and roll. Quem criou o rock foi uma mulher negra. Pouca gente sabe disso, poucas. Não estou dizendo que ninguém, não. Eu acho tão interessante, né? Tem gente que posta uns vídeos escritos assim: vou te contar uma coisa que ninguém sabia. Ninguém, um cacete, só tu, bonzão, que sabe? Então, eu gosto de falar, pouca gente sabia. Eu não sabia disso. Só não lembro agora de cabeça o nome dela, mas quem criou o rock and roll foi uma mulher. E faz pouquíssimos anos que ela foi reconhecida como a criadora do rock. E quem disse, quem escreveu, quem falou que foram os homens que criaram o rock, sim, se apoderaram de uma criação feminina, e isso não é liberdade de expressão. O ego de quem se diz superior não percebe o quanto a própria estima baixa. Isso, por isso precisa rebaixar o outro, com certeza, com certeza. Eu sempre achei isso também. Uma pessoa que precisa diminuir, que precisa ficar cutucando o outro, que precisa ficar dizendo que aquela outra pessoa é menor, é pior, é menos inteligente, é isso, é aquilo, ela é muito pequena. A gente vê isso nos filmes, né? O bonzão, o briguentão da turma, da escola, apanha em casa. E aí ele vai e desconta nos outros.
Esse do rock eu vou te mandar, Paty. Eu vou te mandar que eu tenho ele fácil aqui. Eu vou te mandar aqui. Eu falei, nossa, olha aí. Eu não fazia a menor ideia. E outras coisas. Eu tava conversando com meu namorado isso outro dia. Ele é músico. E ele tava falando pra mim do quanto ele tava descobrindo, né? Graças a esse trabalho que eu faço. Quanto ele tava descobrindo sobre apagamento de pessoas pretas. E olha, Danila, beijo. O apagamento de pessoas pretas é isso. Acontece também por causa de uma má interpretação da liberdade de expressão, né? Você, com o uso da liberdade de expressão, inventa, rouba, toma as coisas uns dos outros, sai espalhando por aí que é seu, o que não é seu, que foi você que criou, o que não foi. Tem toda uma briga jurídica por isso. Por isso criaram, inclusive, as patentes, né? Enfim, por aí vai. Mas essa questão do apagamento das pessoas, principalmente das mulheres, existe uma infinidade de casos de criações femininas que foram atribuídas a homens por causa do sexismo, e é por isso que eu brigo tanto contra isso. Eu brigo muito contra o sexismo porque não dá, né, gente? Não é possível ainda no século XXI, em 2022, a gente ver esse tipo de coisa acontecendo. Manipuladores, sim, manipuladores desde sempre. Manipuladores desde que eles começaram a dizer que as mulheres eram bruxas, queima na fogueira. Manipuladores, puramente manipuladores. Essa história de queimar na fogueira também, né? Fake news. O que era fake news? Queimar? Não. Fake news era tudo que se inventava sobre determinada mulher ou grupo de mulheres para justificar que elas fossem queimadas na fogueira. Então, olha quanto exemplo que a gente tem do quanto a liberdade de expressão não é infinita. Ela tem limites. Ela tem limites muito, muito claros. Então, cuidado com o que vocês compartilham, pessoas. Oiês. Cuidado com o que vocês compartilham. Cuidado com as ideias que as pessoas plantam. Quando chegar alguma coisa para vocês dizendo que um determinado grupo vai acabar. Agora chegou o meu amigo aqui do Fotoclube Bandeirante. Ele sabe bem o que eu vou falar agora. Quando dizem que vão derrubar o museu tal, que um grupo vai acabar com a arte, com não sei o quê. Gente, isso é muito sério. Espalhar esse tipo de coisa é muito sério. Então a gente tem que, antes de espalhar, chegou na nossa mão a notícia, vai descobrir a fonte, vai descobrir se é verdade. Não vai perguntar para quem te mandou, não adianta. Vai por seus próprios meios, conversa, questiona, lê com calma, lê tudo, porque lê só o título, como fez a minha amiga que compartilhou um absurdo atrás do outro comigo. Não lê só o título, lê tudo, porque às vezes a gente lê o título, acha, meu Deus do céu, vão acabar com a água, não vai mais ter água nas torneiras, vou compartilhar. Aí quando você vai ler embaixo, aí você descobre que não vai ter água no dia 5, porque vai ter uma reforma. E vai ter água só no dia 6 em diante. Você já espalhou, já causou e por nada. Bastava fazer um chá diferente que era taxado de bruxaria. Sim, sim. E hoje em dia, aqui no Brasil, por exemplo, basta você usar uma roupa, basta você usar uma cor. A gente ficou meio proibido de usar algumas coisas, porque podemos ser taxados disso ou daquilo, né? Sem ser, enfim. Mas isso aí eu prometi que eu não ia falar de política e não vou mesmo, então não vou nem entrar nisso. Mas, gente,
Basta você usar uma saia muito curta com uma bota, você é taxada de, né, na esquina, pronto, já tá pronta para fazer um programa, né? É o que dizem. Tá taxada também, que eu já vi aqui na internet. E não é assim, e não é verdade. Tá acabando com a sua liberdade de usar essa roupa e tá espalhando um preconceito sobre quem usa. Absurdos. E de absurdo em absurdo, o racismo se propaga, continua acontecendo, o machismo continua dominante e a gente continua com os mesmos problemas. Tudo isso porque alguém se achou no direito de falar, espalhar e inventar, dizendo que tinha liberdade de expressão. Tem não. Em plena Copa verde e amarelo não pode. Pode sim que eu vou botar o meu verde e amarelo. Eu não quero que ninguém venha me dizer que eu votei neste ou naquele, porque talvez eu tenha votado em outro. Meu verde e amarelo são meus, do meu país, não são nem de um nem de outro. São da nação. Então vamos parar com isso. Vou botar verde e amarelo sim, e o Papai Noel vai usar vermelho. Não vamos mudar a cor do Papai Noel, pelo amor de Deus. A gente brinca, mas é sério. O pessoal exagera no rolê e fica ruim. E aí, nessa brincadeira toda, cuidado, gente. E compartilhem. Quando vocês virem, eu vou fazer um pedido, tá? Quando vocês virem alguma coisa sobre liberdade de expressão, principalmente que agrida, que ofenda, que seja contra, que intimide as mulheres e, melhor ainda, as mulheres pretas, compartilha comigo. Compartilha comigo, por favor, porque tudo isso precisa ser discutido, precisa ser conversado, precisa ser passado para as mulheres, para as meninas, para todo mundo, para a gente se juntar. E só a gente se juntando e sabendo o que é certo e o que não é que a gente consegue, dentro dos nossos direitos, saber quando entrar numa briga, quando deixar para lá, quando essa briga vale a pena. Aliás, quando se trata de mulher, pode me chamar para qualquer briga que para mim vai valer a pena. Mas é o meu combinado que eu faço com vocês, tá bom? Quando vocês virem qualquer coisa, compartilha comigo. Compartilha porque é preciso compartilhar, é preciso espalhar, é preciso usar a nossa liberdade de expressão a nosso favor. Liberdade para combater o que é ruim, liberdade para defender as nossas causas, liberdade para defender o nosso direito de ter opinião, principalmente. Liberdade para defender os nossos direitos. Então, usar a liberdade de expressão com essa finalidade. Então, tudo que vocês virem que não segue isso, manda para mim e vamos ajudar a fazer essa corrente aí para espalhar toda essa ideia de liberdade, sim, dentro dos limites da liberdade do outro e dentro dos nossos limites. Porque quando alguém faltar com respeito sobre a nossa liberdade, a gente também tem que se posicionar contra. Sugestão de leitura, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Eu já ouvi falar desse livro. Boa. Eu já ouvi falar desse livro, não tenho ele ainda. Se tu tem, já separa aí pra mim. Já separa que eu quero. Já separa que eu quero. Quero porque eu já ouvi falar muito desse livro, deve ser, sim, sensacional. E fala muito sobre todo o racismo que uma, exatamente, negra na década de 50 passou. O antigo ditado prevalece, o direito de um acaba onde começa o do outro. Exatamente. Separe esse livro para mim, mames.
Se a Ângela for na Dani no sábado, já leva. Que eu quero. Beleza, girls? Bom, a gente já tá aqui há mó tempão. Minha bunda já tá quadrada. Chega por hoje? Chega de noite de quinta por hoje? Quinta-feira que vem a gente tá aqui de novo. Na quinta-feira que vem eu vou conversar com a Elis, uma amiga que é terapeuta holística. Aliás, ô Paty, já falei isso pra você, né? Mas vamos fazer uma, nós duas aqui. Esmeralda também. Depois a gente cria aí um tema. E bora. Thaís, beijo. Saudade de tu, sua linda. Então, vamos na semana que vem, às 21 horas, eu vou estar aqui com a Elis. A Elis eu fotografei para o projeto Eu Sou. Ela faz parte do Empreenda Pretas e ela é terapeuta holística. E vai estar aqui conversando sobre autoestima, sobre empoderamento, sobre as terapias e os projetos dela que são sensacionais. Então, bora. Paty, a gente conversa. Ontem não deu, né? Mas hoje eu não sei se vocês perceberam, mas meu rosto ainda tá um pouquinho inchado. Eu estava com sinusite esses dias, tacada. Mas tamo junto. Semana que vem quero te ver na aula, Paty. E semana que vem eu quero ver todo mundo aqui de novo, às 9. Quem souber de alguém que precisa ver, saber e falar sobre esse tema, já compartilha essa live, eu vou deixar salva aqui no feed. Marca as pessoas aqui que podem contribuir com esse tema e todos os outros. E até semana que vem. Você também, Paty, sua linda. Beijo, gente. Beijo, suas lindas. Até quinta que vem.